Bom dia, amigos e colegas. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos bem importantes da área neurológica. Espero que possa ser útil para a prática de vocês. O primeiro assunto que eu vou falar é sobre doença vascular cerebral, os acidentes vasculares cerebrais. Então, para essa primeira parte, nós vamos falar sobre os ataques isquêmicos transitórios. Esse é o artigo em que a gente se baseou, que é da American Stroke Association, editado neste ano. Por ataque isquêmico transitório, ou AIT, se compreendem os episódios agudos de sintomas neurológicos completamente reversíveis em minutos, até no máximo 1 hora. Esse tempo é relativo, mas é que costuma ser menos de 1 hora, porque quando é mais de 1 hora que dura, geralmente já apresenta algum déficit ou um déficit de circulação cerebral já aparece, caracterizando então um AVC isquêmico. Os AIT atualmente são compreendidos como uma síndrome neurovascular aguda que ocorre em um determinado território vascular, que rapidamente se recupera, não deixando nenhuma evidência de infarto na investigação pela difusão na ressonância magnética. Então, hoje, a ressonância magnética faz parte do critério para diagnóstico de AIT. Se os sintomas desaparecem, mas se houver uma marca na ressonância, uma marca isquêmica na ressonância magnética, já é considerado que foi um acidente vascular cerebral isquêmico, mesmo que os sintomas tenham desaparecido. Portanto, o AIT é considerado uma isquemia transitória. E isso torna-se um fator de risco para que haja ou para que possa evoluir para um AVC isquêmico. Estima-se que 1 em cada 5 casos de AIT terá um AVC em 90 dias, mas a metade disso vai ocorrer nos próximos 2 dias. Portanto, o AIT requer um atendimento de urgência para o início do tratamento e início de uma prevenção. Isso deve ser feito o mais brevemente possível. Como muitos pacientes procuram médicos depois que os sintomas desapareceram, e como não há um teste confirmatório absoluto, a suspeita clínica torna-se o elemento fundamental para a valorização do quadro, da investigação e do tratamento. Portanto, a história compatível com um déficit neurológico transitório é suficiente para que haja suspeita diagnóstica e para que haja, então, o início da investigação e do tratamento. Os sintomas neurológicos são variados, isso, então, é uma dificuldade, porque depende da área que sofra a isquemia. Tá? Mas o que é característico? A instalação de modo agudo. Todo sintoma neurológico agudo tem que se suspeitar de ser de origem vascular. Não costumam ser progressivos. Por exemplo, o máximo já vem no início. Por exemplo, se o indivíduo tiver uma dormência no braço, atinge quase o braço todo. Não há uma progressão de um ponto para outro, como ocorre, por exemplo, na epilepsia. Ou numa crise de enxaqueca, em que começam os sintomas numa determinada, na mão, por exemplo, e depois vai se espalhando para o braço. Duram quase sempre menos de 1 hora e não comprometem a consciência. Portanto, esses são os critérios que a gente leva em consideração, independente dos sintomas. Se o território comprometido for da artéria carótida interna, os sintomas serão hemiparesia, paresia de um lado do corpo, dormência de um lado do corpo, alteração da fala, boca torta por uma paralisia do facial, perda visual unilateral, que nós chamamos de amaurose unilateral fugaz. No território vértebro-basilar, os sintomas são diferentes. São tonturas ou vertigens, com náuseas ou vômitos, muitos
parecido com crise de labirintite, uma hemenopsia, quer dizer, uma perda da metade do campo visual, de um lado, imagem dupla, diplopia, perda de equilíbrio e ataxia apendicular, por exemplo, a dificuldade para levar o membro superior até o nariz. Outras causas que imitam a IT são os sintomas que precedem ou acompanham a enxaqueca. Tem a aura da enxaqueca, parece muito com ataque isquêmico transitório. Crises epiléticas sensitivas, quando o indivíduo começa com uma sensação de dormência numa mão e vai progredindo para aquele membro e até atingir o hemicorpo. Ou motoras, quando o paciente começa a ter uma perda de força num braço, por exemplo, e às vezes com alguns abalos musculares localizados. Nesses casos, podem ocorrer cefaleia, no caso de enxaqueca, alteração ou perda de consciência, como nos desmaios ou nas crises epiléticas, e vertigem de origem labiríntica, como a vertigem postural paroxística. É aquela em que o paciente deita e, quando vai virar na cama para um lado, sofre uma vertigem. É a causa mais frequente de síndrome labiríntica, a vertigem postural paroxística, que é considerada benigna porque não é uma patologia grave. O exame neurológico durante o AIT pode demonstrar o déficit neurológico naquele momento. E o exame neurológico estará normal ao terminar a crise do ataque isquêmico transitório, que, como nós dissemos e repetimos, geralmente dura no máximo até 1 hora. Deve-se fazer uma avaliação clínica geral e é importante para identificar causas como doenças cardíacas, doenças das carótidas, etc. Então, às vezes, durante a crise, você pode identificar uma arritmia cardíaca ou pode auscultar um sopro numa carótida, por exemplo. Aí, em seguida, vem a avaliação por neuroimagem. Sendo a tomografia computadorizada do crânio a mais disponível, deve ser realizada o mais breve possível. E é normal no AIT. A tomografia pode ser normal, inclusive, no AVC isquêmico, na fase inicial. E no AIT é sempre normal. É muito importante porque também pode demonstrar alterações que simulam o AIT, como o AVC isquêmico, como uma hemorragia cerebral, como um tumor, como um hematoma subdural, entre outros, que às vezes simulam um ataque isquêmico transitório, e aí a tomografia identifica com precisão. Agora, o método preferido é a ressonância magnética de crânio, porque ela é mais sensível e pode identificar um foco isquêmico mais precocemente. Utiliza-se toda a sequência multimodal, sendo a difusão a técnica de escolha. A difusão é mais sensível para identificar isquemias precoces. E se houver sinal de isquemia, aí já não é AIT, já passa a ser um AVC isquêmico. O que acontece em 40% dos casos. Então, em 40% dos casos de AIT, a ressonância feita nas primeiras horas pode identificar um infarto isquêmico e definir como AVC e não ataque isquêmico transitório. O tipo de achado da ressonância ajuda na identificação da causa do AVC. Pode ser um foco isquêmico diminuto, por exemplo, infarto lacunar é um infarto minúsculo, de milímetros. Múltiplos focos, como ocorre na embolia de fonte cardíaca. A embolia de fonte cardíaca, geralmente, o êmbolo, ao entrar nas artérias menores, ele se quebra, então vai um pedaço para cada artéria e tem uma distribuição, então, multifocal. Ou então uma distribuição watershed, por exemplo, quando a carótida está ocluída ou semi-ocluída, há uma hipofluxo cerebral e o infarto ocorre no território no território terminal da artéria carótida, que chama-se watershed. Então, o tipo de alteração que aparece na ressonância já sugere a etiologia do AVC. Todo ataque isquêmico transitório é nossa sugestão que o paciente seja internado,
porque precisa de uma investigação detalhada e completa para que haja uma, mesmo que for um ataque sem transitório, para que a gente iniciar a, o tratamento mais precoce para evitar que haja um AVC nas próximas horas. Como eu disse, a maioria dos AVCs, depois de um ataque isquêmico transitório, ocorre nos primeiros 2 dias. Então, a gente deve fazer a internação para facilitar a investigação, proceder-se a uma monitorização cardíaca, realizar-se cateterismo, no caso necessário, realizar a tromboendarterectomia da carótida, se houver uma estenose importante da carótida, se houver a identificação de uma fonte emboligênica, iniciar a anticoagulação e também, quando o paciente interna, ele obedece mais à prevenção secundária, quer dizer, ele começa o tratamento mais precocemente. O atendimento de emergência, com avaliação completa nas primeiras 24 horas, demonstra uma redução significativa de AVC nos próximos dias, até 80% dos AVCs que poderão ocorrer nos próximos dias serão prevenidos, e também como prevenção de doença cardíaca, que às vezes nós vamos descobrir que o paciente tem uma doença cardíaca que ainda não era identificada e pode, então, fazer o tratamento da doença cardíaca também. A investigação vascular deve ser realizada fazendo-se o ultrassom das carótidas cervicais, a angiotomografia ou angiorressonância, o que estiver disponível em mais breve tempo. Então, depende do serviço onde o paciente é atendido, saber se tem disponibilidade de toda essa investigação. A angiotomografia e a angiorressonância têm a vantagem de poder fazer também imagens vasculares intracranianas. Então, não só do pescoço, como também as intracranianas. E em pacientes com insuficiência renal, deve-se evitar a angiotomografia, que exige contraste, embora não seja uma contraindicação absoluta. Então, o contraste iodado da angiotomografia tem uma certa restrição se o paciente tiver uma insuficiência renal. O cateterismo, para realizar uma angiografia digital cervical ou cerebral, é considerado o padrão ouro na investigação de doenças vasculares cérvico-cranianas, mas, sendo método invasivo, reserva-se a casos especiais. Então, nesse caso, só se houver necessidade absoluta para um procedimento a ser tomado. Por exemplo, existe uma estenose da carótida, aí torna-se necessário fazer a angiografia digital para definir se há uma indicação cirúrgica ou não. A avaliação laboratorial deve ser realizada de imediato para definir diagnósticos e orientar na conduta. Compõe o painel hemograma, hemossedimentação, proteína C reativa, glicemia, hemoglobina glicada, ureia, creatinina, sódio, potássio, lipidograma, troponina. Investigar doenças da coagulação, se for o caso. Outros exames podem ser solicitados, dependendo da suspeita diagnóstica, se houver suspeita de doença infecciosa, ou doença tóxica, ou doença metabólica. A avaliação cardiológica é importante nessa fase inicial, para a detecção de arritmias, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca. Iniciar com o eletrocardiograma padrão, instalar monitorização cardíaca. O ecocardiograma transesofágico é indicado por ser mais sensível do que o transtorácico e para detectar alterações do átrio e a presença de trombos e, inclusive, se existe forame oval, que é uma patologia que precisa ser determinada nessa fase inicial, porque tem as suas condutas específicas. Outros exames, como Holter, na dependência de suspeitas clínicas de uma arritmia, por exemplo, que não tenha sido detectada na fase inicial. O risco de eventos cardíacos após o AIT é também alto, como infarto do miocárdio, angina instável e arritmias. Então, a investigação do ataque isquêmico transitório também pode ser importante para a parte cardiológica.
Os pacientes com ET devem ser submetidos a uma escala que avalie o risco do AVC. A escala mais utilizada é a chamada ABCD ao quadrado, que é A de age, idade, B de blood pressure, pressão arterial, C de dados clínicos, D de duração e o outro D de diabetes. Isso que classifica em risco baixo, moderado ou alto. Essa escala tem alta sensibilidade, embora não seja muito específica. O índice é esse aí. Cada um desses itens vale 1 ou 2 pontos. No fim, você soma os pontos. Se o paciente tiver pontuação em todos os itens, o risco de ele ter um AVC próximo é muito alto. Então, aí estão os riscos, né? Utilizando a escala, você, como médico clínico, pode determinar o risco que existe para o paciente, e quanto mais alto a pontuação, mais riscos. Se houver uma oclusão arterial da neuroimagem, aumenta o risco em 4 vezes. Então, por exemplo, se você fizer uma angiorressonância ou angiotomografia e observar que existe uma oclusão na artéria, o risco é muito mais alto. Se houver restrição na difusão, quer dizer, se você na ressonância mostrar o risco de difusão, aumenta o risco também, já é praticamente um AVC. Se houver doença carotídea relevante, aumenta o risco também. Então, essa investigação torna-se muito importante para determinar a conduta a ser tomada por esse paciente, porque o que nós queremos fazer é a prevenção de um AVC. Existe depois de apareceu essa escala, existem outros dados que podem ser agregados, né, que aumentam o risco de um AVC próximo. Bom, então, a função é prevenção. Para se obter a redução do risco de AVC, inicia-se imediatamente com dupla agregação plaquetária, com aspirina e clopidogrel ou aspirina e ticagrelor. Se houver evidência de fonte emboligênica, como fibrilação atrial, deve-se iniciar a anticoagulação. A pressão arterial deve ser mantida, idealmente, em torno de 13/8. Estatina de alta intensidade deve ser iniciada porque tem outros benefícios, além de baixar a taxa do colesterol LDL. Então, parece que a estatina atua na prevenção, mesmo além de tratar o próprio HDL. E o diabetes, se acaso de incidência, deve ser controlado da melhor maneira possível. Então, com isso, nós terminamos essa apresentação e espero que vocês possam aproveitar para o benefício dos seus pacientes. Muito obrigado.